Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Sérgio Costa, falo aqui de São Paulo, sou da Rede Canal de Missões. Eu quero somente partilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus que está aqui no livro de Tessalônica, carta do apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica, estava ele em Corinto quando ele envia essa carta a Tessalônica por intermédio de Timóteo. Nos primeiros versículos, ele já fala, as suas primeiras linhas, as suas primeiras palavras é dizer que ele, apóstolo Paulo, estava em oração por eles, ou seja, ele dizia constantemente: eu, em minhas orações, menciono a você. Eu menciono a vós sem cessar em minhas orações. Irmãos, como é bom nós sabermos, como é bom você saber, como é bom eu saber que nós somos acobertados por orações. Que palavra suave, que palavra doce, que palavra boa de se ouvir alguém chegar e dizer: olha, eu em minhas orações tenho mencionado o seu nome. Eu tenho orado por você. E ele disse: recordo-me diante de Deus, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação. Então ele aqui está falando qualidades daquele povo. Olha, Deus tem operado por intermédio de vocês. Deus tem operado por intermédio da vossa fé, da firmeza e da esperança que vocês têm na vinda ou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, palavra do apóstolo Paulo, irmãos amados, que vocês são eleitos de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A igreja de Tessalônica, irmãos, era uma igreja que vivia o Evangelho. Uma igreja que as pessoas, ao observar, elas notavam a diferença. Elas notavam que aquelas pessoas, aqueles novos convertidos, eles viviam uma vida diferenciada depois de haver tido um encontro com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos dias, queridos irmãos, queridas irmãs, em que as pessoas já não se preocupam mais em ter uma conduta, uma postura, um comportamento diferenciado. No livro de Malaquias diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver um diferencial. E ele segue dizendo: olha, o nosso evangelho. E quando ele fala o nosso evangelho, ele está falando deste evangelho de Cristo, o evangelho transformador. O evangelho não chegou até vós somente em palavras.
O evangelho que eu anunciei não chegou a vocês somente em palavras, porque um evangelho que é composto somente por palavras, ele não tem condições de oferecer a transformação necessária, porque não passa de palavras. Mas o evangelho que chegou a vocês, o evangelho que eu anunciei, o apóstolo Paulo dizendo, não foi um evangelho somente de palavra, mas sobretudo, acima de tudo, foi um evangelho de poder no Espírito Santo. Este evangelho de poder no Espírito Santo, este evangelho, ele tem o poder de transformar. Se você ainda não teve a sua vida transformada, meu querido, se você ainda não teve a sua vida transformada, certamente, é porque o evangelho que chegou a você foi um evangelho somente de palavra, não foi um evangelho coberto pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja que no versículo 6 ele diz: com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra de Deus. Quando, irmãos, se recebe a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo, este Espírito Santo, ele traz a convicção. E ele traz também o convencimento. O Espírito Santo, ele tem o poder de fazer com que as palavras que são anunciadas, elas penetrem em nosso coração e vai nos trazendo o convencimento necessário para que haja a transformação completa. E no 7 ele diz, dirigindo-se à igreja de Tessalônica ainda, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, isto é natural, a nossa postura, o nosso comportamento, a maneira de nos relacionarmos, como nós somos, quando a luz do Senhor Jesus Cristo brilha em nós, porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. Irmãos, quando nós somos sal da terra e luz do mundo, quando verdadeiramente, irmãos, este evangelho, ele penetra em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, irmãos, não é necessário muitas vezes ou muito falar, não é necessário você ficar falando, quando você estiver no seu serviço, escola, ou até mesmo dentro do seu próprio lar, você ficar com palavras anunciando o evangelho. Por quê? Porque a maneira de você se portar, o seu comportamento, a forma diferenciada de viver, esta sim falará mais alto. E aí sim, o evangelho do Senhor, por intermédio da sua conduta, postura e comportamento, será realmente anunciado. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos viver o evangelho de Cristo. E viver o evangelho de Cristo é permitir que o Santo Espírito de Deus
haja em nossa vida, haja em nosso coração. Deus te abençoe. Fique com esta palavra, guarde-a em seu coração. Grande abraço a todos vocês.